do ENATESP, Encontro Nacional de Administradores e Técnicos do Serviço Público Odontológico, um encontro que já ocorre há bastante tempo e que é uma marca das ações das políticas públicas de saúde bucal no Brasil, desde sempre. Sem mais delongas, nós vamos para a mesa 2, que vai tratar de modelo de gestão e quais as relações que são estabelecidas com esses modelos, com o SUS, com a atenção primária em saúde e com os trabalhadores. Nós teremos 3 palestrantes, eu vou apresentar cada um deles inicialmente. Apresentarei cada um deles e depois eles iniciarão suas palestras. Vamos começar com o primeiro palestrante. O primeiro palestrante é um dileto amigo nosso, companheiro já de longa data, Carlos Neder. Já tive a satisfação de trazê-lo aqui na minha terra, onde eu moro, Fortaleza, que é a capital do estado do Ceará, e não por questões menores. Estou vestido com a camiseta para provocá-lo, que ele é santista. Então, é um dileto amigo que me permite fazer esta brincadeira e ter a leveza que nos permite tratar desse tema, que não é menor que essa paixão que nós brasileiros temos por futebol, né? Então, Carlos Neder é um médico formado pela USP, tem mestrado em saúde coletiva pela Unicamp, foi secretário municipal de saúde na gestão da querida Luiz Erundina, vereador e deputado estadual pelo PT. É um caro amigo que vai tratar do tema específico, o modelo de gestão por Fundação Estatal de Direito. Desculpe. O Neder vai tratar dos modelos de gestão das OS, vantagens e desvantagens para o SUS, para a atenção primária e para os trabalhadores do SUS. Então, Neder, é com você, especificamente 30 minutos. Eu te aviso quando estiver faltando 10. As pessoas que nos assistem podem fazer suas perguntas pelo chat. O chat terá uma síntese que estão sendo me passadas também aqui por outra mídia digital. E as que não forem respondidas nesse momento serão respondidas a posteriori pela Abrasbus, pelos veículos de comunicação da Abrasbus. Ok? Neder, obrigado pela presença e bom dia. Boa palestra. Bom dia, eu quero inicialmente agradecer o convite. É uma satisfação estar com todos vocês num debate muito importante, antecedendo as eleições que ocorrerão agora no dia 15, mas é um tema que deveria estar sendo pautado permanentemente entre nós. Eu preparei aqui uma apresentação e vou me pautar por ela, atendendo aí à solicitação feita e também o tempo que foi disponibilizado para esse fim. Primeiro, não sei se vocês estão conseguindo, se foi feito o compartilhamento aí. Hein, Moacir, vocês estão assistindo? Sim, está perfeito. Tá. Então é o seguinte, ó, o tema da nossa mesa é modelos de gestão, quais relações estabelece com o SUS, a atenção primária à saúde e os trabalhadores. E eu fiquei incumbido de falar aqui sobre a questão da gestão pública e também da gestão privada por organizações sociais. É importante a gente considerar que não necessariamente o problema se resume a uma única modalidade, porque as pessoas que normalmente fazem uma crítica à administração pública fazem uma identidade dela com a administração direta, como se a administração direta fosse a única modalidade possível, né? E, entretanto, existem outras modalidades de administração pública que não apenas a administração direta. E a provocação que fazem é essa: bom, se vocês não querem a gestão por OS, vocês querem voltar à velha gestão pública direta, né? E nós precisamos, então, colocar o debate aqui, mostrando que há alternativas de gestão pública, além da administração direta, da mesma forma que há alternativas de gestão privada e não apenas a gestão por organização social. Então, o primeiro ponto é que eu acho que a gente não deve descartar a administração direta como sendo uma das possibilidades. Segundo, que a gente também não deve aceitar a ideia de que a organização social seria a única modalidade possível de gestão privada com políticas públicas. E não há como não reconhecer que a OS faz uma gestão privada. Existem outras modalidades de gestão pública que eu quero tratar muito rapidamente,
seja a administração direta ou pela administração indireta, e defendo a ideia de que nós deveríamos trabalhar com um pool de modalidades de gestão, de tal maneira que a gente possa fazer análises comparativas dessas várias modalidades de gestão. E, para isso, seria necessário nós criarmos centros de custo que permitissem fazer essa análise de custo-benefício de cada uma das modalidades de gestão para equipamentos de portes similares. Quero elogiar aqui a proposta do ENATESP e das entidades organizadoras de propor o debate no ponto de vista das vantagens e desvantagens, que eu estou chamando aqui de críticas recebidas, de tal maneira que a gente reconheça que há méritos e problemas em cada uma dessas modalidades. E o foco que vocês estão propondo na atenção primária à saúde e também nos trabalhadores. Pegando aqui a questão das modalidades de gestão pública, que trabalham sem a expectativa e sem a possibilidade de retorno financeiro, nós temos aqui a administração pública direta, a indireta, eu poderia citar as autarquias, que são fundações públicas de direito público, autarquias especiais, que têm diferenças em relação às autarquias, empresas públicas e as fundações estatais. E é importante considerar que nós estamos falando aqui de acordos de gestão. Esses acordos de gestão, que podem ser convênios, contratos de gestão, eles se traduzem em diferentes formatos administrativos, né? Sejam os convênios, os contratos de gestão, e eles podem ser feitos tanto com base no direito público como no direito privado. E é interessante pautar isso aqui, porque isso gera muita confusão. Quando da proposta das fundações estatais, e depois o Silvio vai abordar isso, houve uma grande polêmica, inclusive com as centrais sindicais, particularmente com a CUT e sindicatos deste campo, achando que o fato de nós tratarmos de uma proposta baseada no direito privado faria desta alternativa uma gestão privada e não uma gestão pública, o que é um equívoco. Isso a gente vai ver mais adiante. E temos modalidades de gestão privada, que seriam aquelas que envolvem oportunidades de negócio. As mais importantes delas, hoje, são as organizações sociais, mas nós poderíamos pautar também, em outra ocasião, as parcerias público-privadas, o programa de parcerias de investimento, que vem sendo muito tratados e abordados agora, mais recentemente, no governo do Bolsonaro, além de outras figuras públicas e figuras jurídicas, né? Como nós já vimos, as ONGs, os CIPs, fundações privadas, serviço social autônomo, setor filantrópico e o próprio setor privado lucrativo. Vamos pegar, então, a questão da administração pública direta, muito rapidamente. Ela define claramente a responsabilidade do Estado, com base em princípios constitucionais, eu chamo a atenção para o artigo 37 da Constituição Federal, a personalidade jurídica da administração pública direta de direito público, sendo a gestão de iniciativa do Poder Executivo, seja Ministério da Saúde, secretarias estaduais, secretarias municipais, elas atuam com base em recursos orçamentários, envolvem a gestão de políticas públicas e a gestão de sistemas, subsistemas assistenciais, unidades e ações de saúde. No caso da atenção básica de saúde, há várias experiências de gestão pela administração direta, inclusive em alguns municípios com cargos criados para agentes comunitários de saúde e preenchimento mediante concurso público. Os funcionários da administração direta são funcionários estatutários. Os cargos são criados por lei e eles são providos mediante concurso, e, em geral, com planos de carreira, cargos e salários, com padrões salariais definidos e métodos de ascensão na carreira. Há, geralmente, nessa forma de administração pública direta, a existência de mesas de negociação permanente e o controle público que é exercido pelos trabalhadores e os cidadãos em geral. Como vantagens, que é a proposta da discussão, é uma experiência de gestão essencialmente pública e com caráter participativo. Quero citar aqui o exemplo que nós tivemos
no governo da prefeita Luiza Erundina, em que eu fui um dos secretários, em que todo o trabalho foi feito com base na administração pública direta, inclusive na implantação da área de saúde bucal. Recentemente eu vi agora o vídeo que foi lançado dos bucaleiros, né, que resgata com Paulo Capel, Manfredini e vários outros companheiros essa trajetória na gestão da Luiza Erundina, e tudo aquilo que é relatado foi feito por meio da administração pública direta. As críticas que são feitas por parte de quem acha que isso aí já está totalmente superado é que se trata de uma gestão burocrática, lenta, que implica em fazer licitações, que gera estabilidade para os trabalhadores, que incide na lei de responsabilidade fiscal e que teria uma alta relação de custo-benefício, portanto, gastaria muito para baixos resultados. Essas são as críticas recebidas, que não quer dizer que necessariamente eu endosse essas críticas. O fato é que nós não podemos descartar a administração pública direta como sendo uma das possibilidades. Ao lado disso, nós temos a administração pública indireta, como é o caso das autarquias. Aí envolve empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações, que são fundações públicas. Elas são entidades criadas pelo Estado, então, ao invés do Estado exercer diretamente por parte das suas secretarias, ele cria entidades, e essas entidades têm um CNPJ, elas são instituídas por lei e são organizadas por decreto. Essas fundações públicas de direito público, elas progressivamente vêm sendo extintas, sobretudo em governos do PSDB, como acontece agora em São Paulo, e nós temos tanto exemplos na Assembleia Legislativa como na Câmara Municipal de várias autarquias e fundações extintas por iniciativa do Poder Executivo. Estas autarquias, elas permitem a gestão de unidades e de redes assistenciais, inclusive na atenção primária à saúde, e são feitas por entidades que têm patrimônio próprio. A forma de contratação prevalece a consolidação das leis trabalhistas, gerando empregos públicos quando eles são criados por lei, preenchidos por concurso ou, eventualmente, por um processo seletivo. E elas convivem perfeitamente com planos de carreiras, padrões salariais e ascensão da mesma forma que a administração pública direta. Também comportam essas mesas de negociação permanente e os mecanismos de controle público. A vantagem dessas formas de administração pública indireta é que elas têm mais autonomia e agilidade quando comparadas com a administração direta. No caso de São Paulo, a gestão da prefeita Marta Suplicy trabalhou com as duas possibilidades, a administração direta e também criou várias autarquias que posteriormente foram extintas na gestão mais recente aqui do prefeito Bruno Covas. As críticas recebidas por quem não concorda com esta modalidade é que elas teriam os mesmos problemas da administração direta, apenas que com mais agilidade. Portanto, elas padeceriam dos vícios do regime seletista, que traz algum nível de estabilidade dos trabalhadores, e, em função disso, essas pessoas defendem que nós deveríamos radicalizar com base nas reformas trabalhistas e administrativas que progressivamente foram sendo implantadas pelo governo Bolsonaro. Outra forma de administração indireta são as autarquias especiais, muito utilizadas em São Paulo nos hospitais de ensino, consórcios públicos e agências reguladoras. Elas, da mesma forma que as autarquias, elas são entidades criadas pelo Estado, portanto, instituídas por leis específicas e organizadas por decreto. Elas fazem gestão pública, mas elas também convivem com a gestão privada por meio das organizações sociais. É importante observar, não sei se isso está acontecendo em outros estados, que as OS encontraram uma maneira de, por meio dessas autarquias especiais, conviver com a administração pública indireta, atuando por dentro desses hospitais de ensino. Elas são utilizadas também na gestão de unidades de saúde e de órgãos mais complexos, sobretudo hospitais. Elas têm progressivamente convivido com a terceirização de atividades fim,
já autorizadas por lei, uma pejotização crescente, que é a contratação de profissionais através de pessoas jurídicas, e também com muitos subcontratos, que são caracterizados como quarteirizações. Prevalecem, neste caso, os contratos com base na CLT, embora também existam trabalhadores estatutários e contratados por outras modalidades. As vantagens que são citadas é que elas são constituídas para atuar nesses órgãos mais complexos. No caso de São Paulo, nós temos a experiência do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da USP, e a Assembleia Legislativa de São Paulo aprovou autarquias especiais para vários outros hospitais de ensino, como é o caso, por exemplo, de Botucatu, Marília, e nós observamos que essa é uma tendência de ir além daquilo que já estava previsto nas autarquias. O que eles admitem como sendo vantagem é que elas teriam um pouco mais de autonomia e, ao mesmo tempo, conviveriam de forma mais harmoniosa com as organizações sociais. Ainda na administração pública indireta, eu não vou me deter aqui, o Silvio vai falar sobre isso, as fundações estatais são entidades criadas por lei, pelo Estado. Importante observar que, diferentemente das outras, elas atuam com direito privado, mas elas fazem gestão pública, com característica de administração indireta. Podem e são utilizadas, como é o caso da Bahia, na gestão da atenção primária. Elas atuam com a lógica do contrato de gestão, de aporte de recursos mediante cumprimento de metas. Portanto, essa questão de acordo de gestão, contrato de gestão, definição de metas não é uma coisa específica só de organização social. Você pode ter a mesma metodologia sendo utilizada também em modalidade de administração pública. Em geral, elas trabalham com contratos feitos com base na consolidação das leis trabalhistas, embora tenha havido todas essas mudanças agora no cenário, no marco legal, em função da reforma que houve, gerando empregos públicos, preenchimento por concurso ou seleção e com vantagens do ponto de vista da gestão de pessoal, admitindo as mesas de negociação e o controle público. Aqui em São Paulo, é impressionante que não avançou essa proposta. Eu aprovei na Câmara Municipal um projeto de lei para instituirmos as fundações estatais. Esse projeto de lei foi vetado, depois de aprovado, pelo prefeito Gilberto Kassab. E há uma experiência em Bauru que envolve 3 municípios, é uma lei aprovada, mas ela foi bastante alterada na Câmara Municipal de Bauru. É o que se tem de fundação estatal no estado de São Paulo. E tem um material que eu acho muito interessante, provavelmente vai ser proposto que vocês conheçam, que é um estudo de formatos jurídicos institucionais da administração pública, feita durante os nossos governos do Lula e da Dilma, no Ministério do Planejamento. E é um material muito consistente, é importante conhecê-lo. No caso das OSs, elas são entidades privadas que são qualificadas pelo poder público com atuação em diversas áreas, não só na área da saúde, cultura, ciência e tecnologia, e aonde eles querem entrar mesmo é na área da educação, que são os maiores orçamentos públicos. Vejam que agora nós já não estamos falando em modalidade de gestão pública, estamos falando em gestão privada. Elas fazem gestão privada de serviços assistenciais, mas usam recursos públicos. Elas não têm captado recursos da iniciativa privada e sobrevivem às custas dos fundos públicos. De acordo com o acórdão aprovado do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da constitucionalidade das OSs, elas devem respeitar os princípios da administração pública, quais sejam da legalidade, da impessoalidade, da moralidade administrativa, da publicidade, da eficiência. E todos os procedimentos das OSs devem ser conduzidos de forma pública, objetiva, impessoal e com base em regulamentos próprios, ou pelo menos deveriam atuar desta maneira. Elas assumem progressivamente competências do Sistema Único de Saúde, não só na gestão de unidades, mas também de sistemas, subsistemas,
inclusive na atividades de regulação, de vigilância e da prestação de serviços. Na leitura que eu faço sobre as organizações sociais, elas vêm realizando gastos crescentes em tempos de desfinanciamento do SUS, em decorrência da Emenda Constitucional 95, vem sofrendo questionamentos de órgãos de controle externo, como é o caso dos ministérios públicos, tribunais de contas, judiciário, sobre gastos que efetuam com remuneração de dirigentes, consultorias, compras, insumos e investimentos. Têm sido instaladas comissões parlamentares de inquérito para investigar denúncias de direcionamento na escolha das organizações sociais, contratos superfaturados e subcontratos com empresas como PJs, e é uma situação que agravou-se com a pandemia em vários estados da federação. Infelizmente, a gente tem constatado também OSs que se prestam à contratação de políticos, ex-parlamentares, familiares, apoiadores de candidatura, e também tendo como finalidade o uso de recurso público para alavancar candidaturas. Tem havido prisões de dirigentes, agentes públicos e também de familiares. Os contratos firmados pelas OSs, eles são firmados por 5 anos e acabam sendo impostos como um fato consumado àquele que posteriormente for eleito. O uso de servidor público e de outros profissionais da saúde tem sido constatado na condição de falsos sócios de empresas contratadas, ou seja, eles realizam subcontratos com empresas e incorporam nessas empresas funcionários públicos para não pagarem impostos, para terem isenções fiscais, como se esses servidores fossem sócios dessas empresas subcontratadas. Os trabalhadores das OSs têm alta rotatividade, acabam não sendo incorporados como profissionais do SUS, como deveriam, e nem sempre são defendidos pelos sindicatos quanto aos seus direitos, o que eu acho um equívoco, porque nós não podemos responsabilizar os trabalhadores das OSs por equívocos ou por problemas que têm na própria organização do sistema. Há restrições importantes em equipamentos sob gestão de organização social ao exercício de controle público, seja interno, seja externo, com baixo grau de transparência e de participação. Isso varia de OS para OS, mas, infelizmente, é uma tendência que se observa. As organizações sociais mais influentes, as mais fortes, elas se articulam hoje no chamado IBROS, Instituto Brasileiro de Organizações Sociais. São as 20 maiores e mais poderosas organizações sociais. As organizações sociais menores, elas se restringem a participar dos fóruns estaduais. Quais são as vantagens que apresentam as OS segundo os seus defensores? Que elas fazem uma gestão privada, ágil e flexível. Elas foram julgadas constitucionais e, para isso, elas não precisam realizar licitações, tampouco concursos públicos. Elas utilizam fundos públicos e, segundo eles, obtêm excelentes resultados com altos índices de satisfação dos usuários. As eventuais sobras de caixa a cada mês são abatidas nas contas dos meses seguintes. Teriam agilidade nas compras de insumos e na reposição de estoques. Os dirigentes não seriam remunerados, o que, na verdade, as CPIs têm constatado em sentido oposto, e que fariam a remuneração dos seus trabalhadores com base em valores de mercado, e teriam uma facilidade de reposição do quadro de pessoal, o que não bate muito com o problema da alta rotatividade e com a ausência de profissionais com um grau de ociosidade que se observa. Segundo eles, você tem 10 minutos ainda, né? A informação mais importante é que os gastos não incidiriam nos limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Entretanto, a portaria 233, agora de 2019, do secretário do Tesouro Nacional, obriga todas essas entidades a começarem a computar os gastos com o pessoal
no limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Em São Paulo, esta modalidade das OS foi utilizada nas gestões do José Serra, uma vez que a lei é de 2006, Gilberto Kassab, do Fernando Haddad, do Dória e do Bruno Covas. Portanto, independente de linhas partidárias, elas vêm se mantendo. As críticas recebidas, os estudos divergem sobre essa questão do custo-benefício desse tipo de opção, que é praticamente único em estados e municípios. Recentemente, governos do PSDB em São Paulo, João Dória e o Bruno Covas, vêm extinguindo essas modalidades de administração pública indireta, como é o caso das autarquias, das fundações, dificultando, inclusive, que a gente tenha alternativas às OS, e, com isso, o gestor passa a não poder dispor daquilo que eu defendi, que é termos um pool de modalidades, seja da administração direta, indireta, a gestão pública, de maneira a compararmos também com esta modalidade de gestão privada por meio das organizações sociais. Os princípios da administração pública e o próprio acórdão do Supremo, que não vêm sendo respeitados como deveriam, falta transparência e dificuldade para o controle público, os órgãos de controle externo vêm questionando a cobrança de taxa de administração por parte das entidades, utilizando recursos públicos, e também a remuneração de dirigentes, contratação de consultorias indevidas e gastos indevidos com compras de insumos e investimentos. Portanto, as CPIs que estão sendo instaladas, elas vêm investigando o direcionamento na escolha das organizações e até mesmo o favorecimento de agentes públicos e particulares, e a existência de contratos superfaturados e a utilização de servidores públicos como sócios. Nas críticas recebidas, há, portanto, uma preocupação que nós já observamos durante a época do PAS, do Paulo Maluf e do Celso Pitta em São Paulo, que é o desvio de finalidade do uso de recursos públicos que acabam não sendo destinados à saúde pública. Os defensores das OS dizem que o poder público é que deve melhorar os mecanismos de controle. Eu quero aqui citar o que está publicado na Folha de São Paulo do último dia 31, em que o Renilson Rein, que é o presidente do IPROS, diz o seguinte: não dá para responsabilizar o modelo das OS pela corrupção. Corrupto é o gestor. Ele tem de construir parcerias com organizações sérias e responsáveis, firmar contratos de gestão transparentes, monitorar o trabalho executado e estabelecer as metas assistenciais e a qualidade. Portanto, é fácil a gente jogar a culpa toda nas costas dos gestores. A pergunta que eu faço é o seguinte: o que o IBROS, Instituto Brasileiro de Organizações Sociais, e os próprios fóruns de OS vêm fazendo para coibir e punir essas práticas entre as entidades associadas? Eu acho importante que vocês tenham pautado esse assunto para nós discutirmos aqui. Penso que, faltando uma semana para as eleições, independente das convicções de cada um, nós precisamos fazer uma defesa enfática do Sistema Único de Saúde e defender, para que as pessoas entendam que também isso é viável, modalidades de gestão pública, seja da administração direta, indireta, com gestão participativa, e de maneira a que esta hegemonia que se observa hoje da administração privada por meio de OS possa ser relativizada em face de outras possibilidades. E depois eu vou deixar 2 slides, esse material eu vou deixar disponível para os organizadores, tratando de outras modalidades de gestão privada, seja as PPPs, seja a questão das parcerias por investimentos, porque eu acho que esse é o debate que nós teremos pós-eleições. Muito obrigado. Muito obrigado, Néder, pelas contribuições, pela profundidade da abordagem, esclarecimento de várias legislações, quebrando alguns paradigmas também. Ao final, algumas questões nós vamos estar anotando aqui, já anotamos, vamos estar passando para o tema. Diretamente, passar para outra abordagem, o segundo palestrante,
José Santana. José Santana é com você, José. Já é médico sanitarista. Atualmente ocupa o cargo de diretor executivo da Fundação Estatal Saúde da Família, né, que vai estar abordando, como se fosse um subtópico do tema geral, o modelo de gestão com Fundação Estatal de Direito Privado, as vantagens e desvantagens em relação ao SUS, atenção primária e ao trabalhador. José, você tem 30 minutos, eu vou te avisar com 20 minutos, tá bom? Que estarão faltando 10 para você terminar a sua apresentação. Obrigado pela participação. É com você, José Santana. Primeiro, dar um bom dia a todos e todos. Dizer que é um prazer estar aqui com vocês em mais essa edição da Inatespo. É fundamental essa discussão em qualquer momento, né, em um momento próximo à eleição, como ressaltou o Néder, é mais importante ainda, né? É importante que a gente comece cada vez mais a balizar nossas escolhas políticas com base nos programas, né? E esse tópico de modelo de gestão, ele é muito importante, né? Porque são esses modelos que fazem no cotidiano, definem muito do que vai ser o serviço, a qualidade do serviço público prestado, né? O nível de participação popular nesse serviço, o investimento que vai ser feito, né? E a capacidade de gerar inteligência para o Estado, né? E para que essas práticas elas sejam replicadas da melhor maneira possível. Agradecer a Néder, ele já fez uma explanação bastante abrangente, né? E tratou de várias questões que facilitam, né? A gente tratar um pouco mais, aprofundar um pouquinho uma das modalidades de gestão que ele citou, né? Que é o modelo das fundações estatais, né? As fundações públicas de direito privado. Deixa eu fazer o compartilhamento da tela aqui com vocês. Estão vendo minha tela? Sim. Pronto, obrigado. Desculpa aqui, deixa eu voltar. Pronto. Então, vou falar um pouco aqui sobre, como eu falei, o modelo de fundações estatais, né? Vou abordar durante esse processo um pouco de como é que foi a instituição e a implantação da FES aqui na Bahia, e durante essa apresentação vou destacando quais são as vantagens, quais são as desvantagens, né, em relação a outros modelos e outras formas de gestão no sistema único de saúde. Então, a Fundação Estatal de Saúde da Família, né, ela completou 10 anos, na verdade, no ano passado, né, e é uma experiência relativamente nova, mas que já tem uma estrada aí, uma consolidação, e a gente já consegue identificar, né, os aspectos mais positivos, né, e as maiores dificuldades encontradas durante a gestão desse modelo. Então, a proposta ela foi feita, né, e iniciada aqui na Bahia durante a gestão estadual da atenção básica em 2007, né, e com o objetivo principal de desenvolver a estratégia de saúde da família aqui no estado, né? Quais eram os problemas crônicos que a gente precisava abordar, né, e tratar aqui para conseguir melhorar o cenário, né, da estratégia da família. E esse cenário não é uma coisa específica da Bahia, né? É um cenário que infelizmente acomete o Brasil inteiro, em alguns lugares um pouco mais, outros um pouco menos, mas o vínculo precário, né, a vulnerabilidade a pressões políticas que os trabalhadores que estão na atenção primária sofrem, principalmente em municípios menores. Nenhuma mobilidade, né, não tem carreira, então aquele profissional que começa a desenvolver um determinado trabalho em unidade, ele, se quiser passar para outro município ou trabalhar em outras localidades, ele tem que começar de novo, né? Instabilidade das equipes, então alto nível de rotatividade, que a gente sabe que quando o trabalho em equipe, ele precisa que os profissionais, né, eles se conheçam e interajam, né? Tem um tempo que vai de aumento, né, de qualidade de atenção, de eficiência, né? E se a rotatividade é grande, isso fica prejudicado. Pouco incentivo à fixação do profissional, né, que retroalimenta essa rotatividade. Quase nenhum apoio, né, dos municípios, né, que fazem gestão da atenção básica para atualização clínica. É claro que isso muda um pouco de cenário em cada município. E, no fim das contas, esses profissionais que vão ocupar
a saúde da família. Por isso mesmo, né, eles vão muito com falta de perspectiva, né, desestimulados. A saúde da família muitas vezes é trabalhada principalmente nos municípios, tanto das capitais, né, quanto dos interiores, com a falta de opção, principalmente em relação ao profissional médico, né? Bom, com esses problemas, quais foram as propostas que a gente avaliou aqui antes de implantar a saúde da família e que eram premissas, né, para a gente escolher o modelo de gestão? O modelo de gestão deveria ser um modelo que fosse público e participativo, tá? Tinha que criar condições para estabilidade e segurança para o trabalhador, para o gestor e para o usuário do SUS, assegurar os direitos trabalhistas, assegurar a carreira, assegurar a mobilidade entre os municípios da Bahia. A Bahia é um estado bem grande, tem 417 municípios. Desenvolver estratégia de saúde da família de modo interfederado e reduzindo a desigualdade, então entendendo que cada município tem suas necessidades, né? E quanto mais afastado dos grandes centros, quanto mais pobre o município, maior são essas dificuldades, tanto para a atração dos profissionais quanto para a estruturação de serviços com qualidade, e garantir, nesse processo, educação permanente dos trabalhadores, né, e a qualificação da gestão da atenção básica, né, entendendo que o gestor da atenção básica nos municípios são atores fundamentais, né, o gestor e sua equipe. Então, era importante que esse modelo também promovesse essa qualificação. E aí, alguns modelos figuraram, né, nos modelos públicos, pensou-se em consórcio e em fundação, né, pesou para a escolha da fundação estatal essa avaliação sobre a personalidade jurídica, né, de direito público ou de direito privado, e no caso das fundações estatais, os consórcios podem ter direito privado também, mas optou-se pelo modelo de fundação pública de direito privado, entendendo que tem mais flexibilidade, né, e mais agilidade, principalmente em dois fatores, né, na contratação de pessoas. A fundação, apesar de ser instituição pública, né, constituinte da administração indireta dos entes instituidores, como bem explicou Nader, ela não precisa aprovar na Câmara, né, no Legislativo, a realização de concurso público e o provimento de novos cargos, né? Então, isso é importante para a gente conseguir fazer o serviço com mais agilidade. E a gente tem também uma lógica de orçamento que é mais ágil também, né? A gente não é orçamentado, a gente não tem um orçamento específico destinado pelo poder público, a gente sobrevive dos contratos que a gente celebra, os contratos de gestão, né, com o poder público, e a gente consegue, dessa forma, ter mais flexibilidade também na organização desse orçamento. A amplitude da governança, né, foi um outro fator que pesou para a escolha desse modelo. Então, a gente vai ver mais adiante que a participação da sociedade civil e atores do SUS no controle, no órgão principal de deliberação da fundação, que é o Conselho Curador. Então, ele é um órgão representativo e ele é um modelo que tem menor estabilidade das mudanças políticas. A gente vai ver que, como esse órgão de gestão ele é composto por diversos atores, né, que compõem o sistema, ele não tem a mudança a cada 4 anos de eleição, né? Muda-se uma parte, mas a outra parte continua, então dá uma certa estabilidade ao modelo. Aí, definido o modelo, então, para fazer esse processo de implantação, teve um amplo debate, né, em 2007, no início do governo Wagner, então, uma conversa muito forte com a sociedade civil, né, com os próprios municípios, e aí, particularmente, com os sindicatos, né, e como Nader citou no começo da fala dele, tinha uma confusão muito grande, né, se dizendo que fundação é privatização, e não é, vou demonstrar aqui por que não é, mas os sindicatos, no momento inicial, resistiram muito à implantação do modelo. Hoje, todos entendem que aquele momento de resistência foi um erro, né, quando eles viram o crescimento das OS aqui na Bahia, também aconteceu, viram como é que se trata o direito do trabalhador, a ausência de carreira. Então, hoje, os sindicatos são parceiros aqui na Bahia na defesa do modelo, mas na época da instituição, na Conferência Nacional de Saúde, na própria Conferência Estadual de Saúde, os movimentos sindicais fizeram bastante resistência, né, para a gente não conseguir aprovar. Mas foi constituída a comissão paritária do Conselho Estadual de Saúde para avaliar e aprovar o modelo, constituiu-se o grupo de trabalho na Secretaria de Saúde aqui do Estado, com consultoria. O modelo foi aprovado na 7ª Conferência Estadual de Saúde na Bahia e houve a aprovação da Lei Complementar Estadual, aqui a Lei 29 de 2007, né, já que no governo federal a gente não conseguiu aprovar o projeto de lei que regulamentava as fundações estatais. Essa é uma luta ainda
né, das fundações. A gente hoje tem a Associação Nacional de Fundações Estatais, existem fundações em quase todos os estados da Federação de Fundações Estatais de Saúde, né? Essa associação se chama ANFES, né? Hoje a FES ela ocupa a presidência da associação e foi um ator importante para a instituição dela, mas então a fundação ela hoje trabalha, né, para conseguir a aprovação dessa lei federal, né, para que a gente tenha um pouco mais de segurança na gestão e implementação do modelo. Feito toda essa discussão, a gente fez um amplo movimento de instituição com os municípios, pesquisa de tendência de mercado na atenção básica, elaboração do estatuto da fundação, do regimento, formalização e criação né, da fundação, modelagem organizacional. Então, teve todo um trabalho de técnico-político, né, para fazer a instituição dela. A FES ela é instituída por 69 municípios do estado, então 69 municípios aprovaram leis em suas câmaras legislativas, né, e a FES hoje é da administração direta desses 69 municípios, apesar de não ser orçamentado, ou seja, esses municípios não colocam recursos na fundação necessariamente. Né, os municípios e o estado da Bahia colocam recursos na fundação quando celebra contrato de serviço, né, contrato de gestão, como eu vou mostrar aqui mais adiante. Então, a gente elaborou toda a lógica de contrato de gestão, o desenvolvimento de sistema de indicadores, a política de educação permanente de saúde. A fundação já nasce com plano de emprego, carreiras e salários. Né? Nossos servidores, nossos empregados são empregados públicos, né? Como Nader falou, eles não têm estabilidade, né? Como os concursados, mas eles têm o que a gente chama de segurança no emprego. Eles não podem ser demitidos por qualquer motivo, né? Tem que ter um processo administrativo funcional para a gente fazer demissão de qualquer trabalhador na fundação, né? Diferente das OS, né? Que podem contratar e demitir, ou podiam, né? Hoje os órgãos de controle, infelizmente, estão um pouco mais atentos a isso, então podiam contratar e demitir de acordo com os interesses privados, né? Dos seus gestores. E a gente também investiu muito em soluções de tecnologia de informação e comunicação para a implantação da FES. Então, assim, o que é uma fundação pública de direito privado? Só para reforçar, né, um pouco do que Nader já falou. É uma instituição estatal, ou seja, ela faz parte do Estado, ela é 100% pública, ela é descentralizada e especializada, ou seja, ela não faz parte da administração direta, ela está na administração direta, então ela é descentralizada, e ela é exclusiva para prestação de serviços sociais e sem fins lucrativos. Então, a FES, por exemplo, ela só pode prestar serviço para o SUS. A FES ela não pode vender serviço no setor privado. Aí ela não obtém lucro. Que não é uma fundação estatal, que é uma discussão que a gente teve que fazer muito aqui no momento de instituição. Ela não é uma terceirização, tá? Diferente das OS, ela faz parte do Estado. Então, ela é administração indireta, da mesma forma que as universidades. Só que as universidades são autarquias, né? São fundações, elas têm direito público e a fundação estatal tem direito privado. O contrato dela é por metas e resultados. Ela não é privatização. A propriedade e a gestão das fundações estatais são públicas, a finalidade e a direção também são públicas, ela não atua no mercado em busca de lucro, são trabalhadores do setor público, ou seja, são empregados públicos, e não é precarização. O ingresso é por concurso público ou por seleção pública, o contrato é seletista, garante todos os direitos trabalhistas e previdenciários. Aqui tem uma tabela com um pouco uma comparação, né, das fundações com as OS, mas eu acho que Nader já fez enfim, já detalhou bastante na apresentação. Vou passar mais rápido aqui, mas então só em alguns pontos, né? Então, a administração, aqui tem fundação estatal, empresa pública e a organização social, né? Então, a fundação estatal ela é 100% pública, a organização social ela é privada, tá? A fundação é instituída pelo poder público e a organização social é instituída por privados e ela é contratada pelo poder público. A prestação de serviços públicos ao Estado pela fundação e a produção de valores de uso para a população sem finalidade de lucro. A OS também tem atividade de prestação de serviço público pago pelo Estado. Teoricamente, ela não pode ter finalidade de lucro, né, mas o uso subvertido das OS acaba permitindo a obtenção de vantagens. Tá? A direção da fundação é pública, a direção da OS é privada, e aqui tem mais algumas outras características da Fundação e OS, mas eu vou passar um pouco mais rápido, tá? E eu vou disponibilizar essa apresentação aqui para vocês depois poderem olhar com mais atenção, tá? Mas uma coisa importante aqui, o caráter universal dos serviços e segmentação da clientela, tá? A fundação é 100% SUS, é verdade a segmentação da clientela. A OS ela pode fazer
segmentação da clientela depender, né, do que o poder público, do tipo de contrato que o poder público, do tipo de cobrança que o poder público faça com ela, né, e pode fazer cobrança de serviço, ela é muitas vezes praticada, né, em paralelo com a prestação de serviço público. E os trabalhadores, né, importante, os trabalhadores das fundações são empregos públicos, os das OS apenas os que são cedidos, os demais não, então podem ser demitidos a qualquer momento, não tem carreira, né? A CLT, o da Fundação Estatal é regime público, o da OS é regime privado, e a Lei de Responsabilidade Fiscal, que é um ponto polêmico que nada trouxe aqui, no início da discussão dos modelos, o entendimento de que nenhum deles observaria, né? Mas mais recentemente os órgãos de controle começam a entender, né, que tanto fundações, organizações sociais, as próprias empresas públicas, elas trabalharem o serviço público, né, no lugar do Estado, eles estão começando a identificar que percentual do gasto do contrato da fundação, da OSE com o pessoal, né, e estão começando a contabilizar os gastos nas prestações de conta dos prefeitos. E aí varia um pouco de entendimento de cada órgão de controle, mas a tendência disso é se consolidar uma observância à lei de responsabilidade fiscal. Bom, e a FES, então, como é que é a lógica da FES aqui no Estado? Então, ela é uma instituição que é interfederada, intermunicipal, como eu falei, um novo modo de relação reguladora e gestão compartilhada entre os municípios e entre o Estado também, né? Então, a gestão dos serviços ela é feita em conjunto, a Fundação ela trabalha, cada serviço tem a sua comissão de avaliação e acompanhamento, onde gestores da administração direta dialogam, né, mês a mês com a Fundação, estipulando as metas, participando junto com a Fundação da definição das melhores estratégias para a prestação do serviço. Né, a governança participativa, vou mostrar aqui no próximo slide, representativo das forças sociais do SUS, a diretoria profissionalizada e comandada. Tá? Então, esse conselho curador, que eu vou mostrar mais adiante, ele define quem é a direção da FES, a diretoria geral e o corpo técnico da Fundação. Então, ele é montado, tem alguns cargos, né, que é montado pela diretoria geral, mas a maioria dos trabalhadores são trabalhadores de carreira, né, na sede administrativa, e nos serviços, e ela é menos afetada pelas mudanças eleitorais, como eu vou mostrar agora. Então, como é que é composta a governança da Fundação? Então, primeiro, ela tem um conselho curador, como eu disse, é o órgão deliberativo de direção superior, controle e fiscalização, é quem toma as decisões maiores da instituição, né, que não sejam aquelas decisões do cotidiano. O Conselho Interfederativo, que é um órgão consultivo de supervisão superior, que é composto por todos os municípios que instituíram a Fundação, mas esse conselho se reúne com menos frequência, ele é apenas consultivo. O Conselho Fiscal, que é acessório, que é assessor do Conselho Curador para análise e aprovação das contas, e a diretoria executiva, que faz a gestão da Fundação, né, e que é nomeada pelo Conselho Curador. Esse Conselho Curador da FES... Enfim, pulou um slide, mas o Conselho Curador da FES, hoje, hoje não, estatutariamente, ele tem 14 membros, tá? Então ele é composto por 5 secretários municipais de saúde, ele é composto por 4 membros do governo do Estado, por 2 membros do Conselho Estadual de Saúde, 2 trabalhadores de carreira da Fundação, que são eleitos por votação direta dos seus pares, né, dos demais trabalhadores de carreira, e 1 membro das universidades públicas que atuam no estado da Bahia. Então, vejam que o conselho ele é todo público, né? Ou seja, não tem, a gestão dele é pública, né? Esses dirigentes eles também não são remunerados, tá? Então, eles são indicados pelos seus órgãos, então, eles são trabalhadores do SUS, né, ou membros do controle social, indicados pelos seus órgãos, e eles não recebem remuneração para participar do Conselho Curador da FES. Então, feito esse panorama geral, né, sobre a governança da instituição, demonstrando que é um modelo de gestão instituído pelo poder público, né, para dar mais agilidade e mais qualidade, para que o Estado possa prestar serviço social com mais qualidade e agilidade, né, e com a governança que seja representativa dos atores do SUS. Foi pensado também uma estratégia, né, que promovesse o desenvolvimento do trabalhador e a qualificação do trabalho em saúde, entendendo que esse corpo funcional da instituição é o maior patrimônio da FES, né? São os trabalhadores que detêm a inteligência, né, para a prestação de serviço. É óbvio que a gente também tem um processo de gestão do conhecimento na instituição,
mas investir na formação e no desenvolvimento desse trabalhador para o trabalho e na qualificação do próprio processo de trabalho é a estratégia fundamental da FES. Então, uma primeira medida é reduzir o isolamento desse profissional na ponta, né, auxiliar na fixação dos profissionais na saúde da família. Então, foram instituídas redes de José, troca. você ainda tem 10 minutos, tá? Obrigado, Marci. Ambiente digital de aprendizagem, telesaúde, videoconferência, portal de inovação. A gente promove e incentiva práticas inovadoras nos serviços, né, pensadas pelo profissional, desenvolvidos por ele, perspectiva de formação contínua, a possibilidade de atuar como tutor, preceptor, né, eu vou falar um pouquinho mais dos programas de residência da Fundação. O desenvolvimento do trabalhador, então, tem uma formação inicial quando o trabalhador entra nos serviços. Os serviços da FES são pensados como serviços formadores, né? Então, os trabalhadores, eles não, no momento de prestação de serviço, está sendo pensado de que forma ele pode ser formado também e no próprio trabalho, ele, além de ser formado, também ser reconhecido essa formação, né, para ele poder ter um ganho de currículo também para as próximas experiências que ele for ter no Sistema Único de Saúde. Então, os cursos de especialização, oferta de conteúdo educacional, mapeamento das necessidades, né, a partir das demandas de interação, progressão na carreira, né, como eu falei, o plano de emprego, carreira e salário, progressão por mérito, por antiguidade, por titulação, tudo isso previsto no modelo da FES. Então, qualificar o trabalhador e cuidar de saúde, a gestão focada no resultado que a gente tem que prestar, né, para o SUS e para o cidadão, um programa estruturado de educação permanente, estímulo à execução, formulação e execução de projetos inovadores pelos trabalhadores, implantação de novas tecnologias para a gestão e para o cuidado. Então, tudo isso visando produzir mais resolutividade na atenção à saúde, né, e mais resolutividade para o SUS. A gente encontrou muitos desafios no primeiro momento da fundação, que era focado apenas na estratégia de saúde da família. Então, a primeira dificuldade dos municípios arcarem com os custos da desprecarização. A gente sabe que os municípios usam diversos modelos, muitas vezes acabam sendo mais baratos que as fundações, como as cooperativas, né, que acabam precarizando muito o trabalho, a própria pejotização, né, o próprio contrato temporário que permite que o gestor também faça uma rotatividade maior dos serviços. Então, essa dificuldade do gestor arcar com o custo de precarização foi muito difícil no começo da fundação. Então, diminuiu a adesão dos municípios, gerou uma inadimplência alta, né? A escassez de médicos aqui, principalmente no interior, também dificultou muito o processo de implantação. E aí essa indefinição dos órgãos de controle sobre a LRF, né? Sobre a contabilização para a lei de responsabilidade fiscal, também deixou os gestores um pouco na dúvida, né, no momento de contratar. E aí, incide ou não incide, né, na lei de responsabilidade fiscal? E isso é um fator que hoje é preponderante, né? Todos os municípios, a maioria está no teto lá da LRF. E aí, nesse primeiro momento que eu falei, né, que foi um momento focado na atenção primária à saúde, a FES, durante seu desenvolvimento, o Estado foi percebendo que é uma ferramenta potente de gestão e foi contratando, junto com a FES, diversos outros serviços. Eu vou fazer um panorama geral de quais são os projetos executados hoje pela FES. Então, a gente tem programas integrados de residência em atenção básica, hoje o maior do Estado, né? São mais de 250 residentes médicos e da residência multiprofissional em saúde da família, em 3 municípios hoje do Estado. A gente trabalha em parceria com o governo do Estado, Telesaúde Bahia, que atende aos 417 municípios do Estado da Bahia. O apoio para a melhoria do acesso à qualidade de atenção básica. Então, a gente trabalha com a diretoria de atenção básica, o apoio institucional, né, aos gestores do SUS. A gente tem o serviço de parto humanizado, onde a gente promove o parto normal e humanizado com enfermeiras obstetras, né, em municípios do interior do estado. A gente tem um serviço que promove os princípios, né, da Política Nacional de Humanização dos hospitais. Então, a gente atua com enfermeiras nos hospitais e forma elas para implantar os dispositivos da humanização nesses hospitais da rede própria do Estado. A gente atua junto com o Estado no processo de regulação macro-regional de leitos hospitalares em gestão compartilhada, né? Então, médicos reguladores, os atendentes de regulação, a gente faz a gestão da central como um todo, junto com o governo do Estado. O programa Primeiro Emprego, né, que é um programa aqui na Bahia que dá a primeira oportunidade de emprego aos jovens egressos da rede de formação técnica do Estado. Então, hoje a Fundação tem quase 1.500 profissionais técnicos, né, que estão nesse programa Primeiro Emprego. A gente, mais recentemente, formou uma parceria com o LACEN, aqui na Bahia, para dar mais capacidade do LACEN para responder aos desafios da pandemia da Covid.
e o modelo de fundação se mostrou extremamente ágil e útil para o governo do Estado no momento que foi necessária a resposta à pandemia. Né? O Estado ele não precisa fazer licitação para contratar a FES é pública, então ele faz a contratação direta e ele pode contratar a FES, elaborar junto com a gente e contratar os serviços que são necessários. Né? Hoje a Fundação, por exemplo, tem a Diretoria de Ciência, Tecnologia e Inovação, né, que a gente, agora, durante a pandemia, fez parceria com o governo do Estado, com o Consórcio Nordeste, e lançou a iniciativa Monitora Covid-19 e a Plataforma Eletrônica da Saúde, né, que é um projeto que está unificando, né, fazendo um registro eletrônico de saúde, que aí na discussão eu posso explicar um pouco melhor, né, que é unificando a informação dos usuários do Nordeste como um todo. As unidades que durante o atendimento. Né? Além disso, o Monitora Covid, não sei se vocês ouviram falar, foi um aplicativo, né, que o Consórcio Nordeste lançou, inclusive o professor Miguel Nicoletti deu algumas entrevistas apresentando o aplicativo. Esse aplicativo captou informações para a sala de situação do Consórcio Nordeste, que a gente também apoiou o consórcio nesse processo de implantação. Além disso, apoiamos o governo do Estado no desenvolvimento do serviço de telecoronavírus 155, né, que é a central para que a população da Bahia tirasse dúvidas sobre a Covid, e também na estruturação do projeto de estudantes promotores da saúde, que é um projeto que visa promover o protagonismo dos estudantes da rede estadual, né, que estavam fora, né, da escola, que estavam em casa, então o processo de formação, né, deles à distância, para eles atuarem como agentes nas suas famílias. Então, tudo isso a Fundação apoiou muito o governo do Estado, a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação daqui e a Secretaria de Saúde no desenvolvimento desses projetos. Então, era isso um pouco a mensagem que eu queria trazer, um pouco do modelo de fundação, dizer que ele é uma alternativa viável para a prestação de serviços públicos para o Estado. Ele traz agilidade, então ele traz maior agilidade do que o processo de administração direta, justamente por ele não ser orçamentado, né, não precisar aprovar na Câmara, né, o orçamento, nem a sua forma de contratação. Por outro lado, ele traz muito mais segurança do que o modelo de OS, já que ele tem uma gestão pública robusta, né, e que consegue fazer esse seu acompanhamento de uma forma mais efetiva. Ele presta contas ao Ministério Público, ele presta contas ao Tribunal de Contas, presta conta ao Conselho Estadual de Saúde. Então, é um modelo que ele é muito mais fiscalizável, né, muito pela sociedade civil, tanto porque ela faz parte da sua governança, quanto porque a FES também precisa fazer suas prestações de contas. E aí a gente fica para o debate, para as dúvidas, eventualmente alguma coisa que eu não tenha abordado. Agradecer pela atenção e fico à disposição. Muito obrigado, José. Ao final, nós vamos estar repassando as perguntas que estão chegando aqui pelo chat. Garanto a vocês que são muitas perguntas. E vamos diretamente agora ouvir o Silvio da Costa Júnior, que vai abordar o modelo da gestão de Fundação Estatal de Direito Privado, vantagens e desvantagens, um desdobramento do tema, do Silvio. O Silvio é doutor em saúde pública pela URGS, também fez mestrado em saúde da família, é servidor da Prefeitura Municipal de Florianópolis, já foi consultor da Unesco e da OPAS, trabalhou no Conselho Nacional de Saúde, compôs o Departamento de Atenção Básica, o DAB, foi assessor do Mais Médico, onde nós nos conhecemos, né, Silvio? Assessoria do Mais Médico para o Brasil, e hoje é o presidente dos sindicatos odontologistas e também compõe a direção da CUT. Eu vou estar, como fiz com os demais, Silvio, controlando o seu tempo. Eu te aviso quando faltarem 10 minutos, você tem até 30 minutos, tá bom? Boa palestra. Ok. Obrigado, Marci. Parabenizar os colegas aí pela apresentação brilhante sobre as formas de contratação do Estado para mão de obra no SUS. Eu vou fazer uma apresentação oral, não vou fazer uma apresentação por PowerPoint, porque a ideia é que a gente possa refletir sobre o que está acontecendo no SUS e no mercado de trabalho. E aonde nós, dentistas, estamos inseridos, né, nesse contexto e nessa realidade. Com a Constituição de 88, a Reforma Sanitária de 86, a gente faz uma grande mudança no modelo de saúde no Brasil. Saímos de uma lógica de seguridade social baseada em caixas, no pagamento ou no trabalhador dentro do mercado formal de trabalho, e passamos a uma lógica
de universalização do acesso à assistência à saúde. O SUS ele foi concebido como uma grande inovação, mas também com algumas concessões ao chamado centrão, às chamadas bancadas, para que o modelo pudesse ser implementado, essa mudança radical e grande do modelo pudesse ser implementada. Porém, a situação que estamos hoje, nós dentistas, ela está baseada em alguns eixos. O primeiro eixo que eu queria conversar com vocês é sobre a formação. Nós mudamos o modelo de assistência à saúde com o SUS, porém esquecemos de mudar a formação da mão de obra do trabalhador do SUS. Ou seja, mudamos o modelo, mas a formação desse profissional continuou sendo a formação pré-SUS durante o final dos anos 80, durante todos os anos 90 e uma parte significativa de 2000 em diante. Ainda hoje, nas universidades, as disciplinas de interação comunitária, disciplinas que abordam a temática do SUS, elas são ainda objeto de disputa dentro dos departamentos de saúde bucal, de odontologia. A gente continuou formando dentistas na lógica da microespecialidade, na lógica fordista, e pior, para um mercado de trabalho que não existe mais. O mercado de trabalho dos anos 70, dos anos 80, do dentista dos anos 80, 70, é um mercado de trabalho que não mais existe. Ele tem o seu consultório, abre a sua portinha, ele vai, atende, faz um grande orçamento, e com aquele grande orçamento ele consegue pagar as despesas e ter uma vida de classe média, como se o dentista fosse um pequeno empresário. Esse mercado formal, esse mercado odontológico, ele não existe mais. A partir dos anos 90, há uma crescente do número de faculdades abertas, a grande parte, quase a totalidade das faculdades abertas no setor privado. São faculdades que vão abrindo sem que haja uma mensuração da capacidade do mercado de absorver esses novos profissionais colocados à disposição. Esses novos profissionais colocados à disposição se qualificaram para o mercado de trabalho que não mais existe. E, somado a isso, a gente acompanha ao longo do tempo um estrangulamento pelo modelo econômico da capacidade do Sistema Único de Saúde de fazer uma absorção desses profissionais. Eu seguindo essa linha, eu acho que é importante a gente debater, primeiro, o tipo de mão de obra que a gente forma para o SUS, o tipo de mão de obra que a gente forma para o mercado de trabalho e a capacidade desse mercado de trabalho e quer do Sistema Único de Saúde de absorver esses profissionais. Bom, a gente vem acompanhando, eu faço parte da direção estadual da CUT em Santa Catarina, a gente vem acompanhando ao longo dos anos 90 uma mudança substancial, que de um lado você tem a formação de grandes conglomerados da saúde, quer planos odontológicos, de assistência médica, quer por franquias de clínicas privadas. O dentista ele se forma numa lógica de um mercado que não mais existe, a universidade, de alguma maneira, promete aquele mercado de trabalho, e quando ele é lançado no mercado de trabalho, ele se depara com a realidade de que aquele mercado era uma miragem. Ou então, quando na sua formação, ele percebe que, pelo relato do colega que está saindo para o mercado de trabalho, que aquilo que foi prometido durante a universidade, aquela promessa não se realizará. O dentista, nisso, ele vê, de um lado, a formação dos grandes conglomerados da saúde e passa a
ele deixa de ser, aliás, passa, não, ele deixa de ser aquele pequeno empresário dos anos 80, dos anos 70, e passa a ser um operário da saúde bucal. Ele passa a ser, a rigor, vou usar até um termo mais chocante, ele passa a ser um Uber da saúde bucal. Ele aluga a sua mão de obra para uma clínica, ele aluga a sua mão de obra por um plano, o risco é dele, ele não tem direito algum, o material ou é da clínica, ou então esse material ele é obrigado a levar, ganha um percentual em cima de uma produção de 30%, 40% sobre a sua produção e não paga previdência, não paga nenhum direito previdenciário, social, tudo é por conta dele. E a clínica não tem responsabilidade nenhuma sobre os encargos sociais e trabalhistas numa relação rebaixada de mão de obra. Você passa a ter um estoque, que é a lógica do sistema capitalista. Você passa a ter um estoque de mão de obra, e quando você tem um estoque de mão de obra, menos vagas para mais pessoas, ele passa a ter uma condição de salário e uma condição trabalhista rebaixada. O dentista se forma, ele olha o mercado de trabalho e a primeira coisa que pensa, eu não posso abrir consultório e vou ter que alugar a minha mão de obra para algum monopólio da saúde, quer como eu disse, as franquias, estão aí, Odonto Excellence, Odonto Company e outras tantas, ou então vou trabalhar numa relação de exploração por planos privados de saúde. Somado a isso, a gente tem, ao longo dos anos 90, um estrangulamento financeiro do SUS. E agora, no governo Bolsonaro, mais ainda. O SUS, tal como imaginamos, não cabe numa lógica de Estado mínimo. A gente vem perdendo cobertura. Dificilmente você vê hoje as equipes de saúde bucal comparativamente com a mesma cobertura das equipes de saúde da família. Você tem hoje, no SUS, um desfinanciamento brutal do investimento em saúde. Não só a emenda do teto de gastos, que ela coloca um congelamento, uma trava no financiamento da saúde pública, mas você tem, anterior a isso, a lei de responsabilidade fiscal, que no campo da saúde existe para a entrada de OS. A lei de responsabilidade fiscal na saúde tem como objetivo a contratação e a transferência brutal de dinheiro público para o setor privado. Ou seja, se eu sou gestor da saúde, se eu vou abrir um concurso público, eu tenho uma trava, que é a lei de responsabilidade fiscal, que não me deixa fazer o concurso. Mas, se eu contratar uma empresa privada, o céu é o limite. Eu não tenho esse teto. O teto, a lei de responsabilidade fiscal, ela surge para quê? Para que haja a transferência de recurso público, não para avanço dos equipamentos de saúde pública, mas para transferência e contratação do setor privado no interior da saúde. A gente vem perdendo cobertura, a gente vem perdendo a disputa ideológica pelo SUS, porque na medida que você tem diminuição de cobertura e de assistência, você passa a ter uma perda da disputa ideológica. Boa parte das pessoas, embora o SUS seja bem avaliado pelos usuários, embora o SUS seja bem avaliado por quem usa, não negando a existência de filas, principalmente para média complexidade e alta complexidade, mas na atenção básica o SUS é muito bem avaliado, a gente percebe também que, embora haja essa avaliação positiva do SUS, há uma imensa propaganda de destruição da imagem do SUS tal como ele é. E o SUS passa a uma lógica não mais de um sistema universal de saúde tal como ele foi concebido em 86 e regulamentado pelas suas leis orgânicas em 90,
mas ele passa a ser um sistema, na lógica de Estado mínimo, um sistema que é uma espécie de Medicare e Medicaid. Ele passa a ser um colchão para os mais pobres que não conseguem se estabelecer no mercado privado de saúde. Então, você tem a possibilidade real de formar o profissional por uma exploração da sua mão de obra, já que há mais gente querendo trabalhar do que o mercado consegue absorver, e, ao mesmo tempo, você tem um garrote do SUS, esse garrote do SUS, possibilitando a contratação de profissionais em condições rebaixadas de salário e rebaixadas socialmente, quase como um crime perfeito. O banco, ele faz o garrote sobre o Estado, ele proíbe a contratação de profissionais, ele põe teto de gastos e faz uma transferência brutal para pagamento de dívida, e, ao mesmo tempo, esse banco oferece o Bradesco Saúde, oferece os seus planos de saúde privados. De um lado, ele tira do setor público e, de outro lado, ele oferta a saída, que é o seu plano privado, com uma mão de obra contratada a preço baixo. E essa crise que a odontologia vive, ela ainda tem alguns aspectos que o dentista, olhando para o mercado de trabalho, olhando para a situação que ele vive, ele olha e fala assim, bom, a situação está muito ruim para mim. Qual é a saída? Eu vou fazer agora mais um curso de especialização, mais um curso de pós-graduação, porque o que está dando dinheiro agora é colocar botox, o que está dando dinheiro agora é colocar implante, o que está dando dinheiro agora é fazer harmonização orofacial. A saída que o dentista, olhando o mercado de trabalho para esse grau de complexidade, a saída que ele encontra é sempre individual. Então, se a coisa está ruim para mim, se eu tenho pouco paciente, se eu tenho poucas condições materiais e na faculdade o mundo era mais bonito, a saída para isso é eu fazer um novo curso de pós-graduação em área clínica para poder aí ter paciente. E esse curso, muitas das vezes, ele é ofertado em conflito de interesse. Eu faço a formação do dentista para o setor privado, na universidade, a formação na universidade ela não é completa, e eu, professor do setor, professor universitário, oferto também para ele um curso de pós-graduação, como se fosse uma isca que você joga para fisgar esse aluno que sai da universidade e entende que a saída para a crise é individual, e fazendo mais um curso de pós-graduação. Nós temos hoje 2/3 dos dentistas do setor privado, 1/3 dos dentistas no setor público, ou, melhor dizendo, com 2 vínculos, né? Porque às vezes ele está no setor público, mas também está no privado. Ele está com um pé em cada canoa. Mas você tem uma migração desse dentista de uma relação onde ele era profissional liberal e passa a ser aí um profissional assalariado, muitas das vezes um Uber. Muitas das vezes aquele profissional que vai para o mercado de trabalho se dispondo a alugar a sua mão de obra para poder sobreviver. E muitas das vezes com dificuldade de constituir mesmo família. Porque família, a constituição de família requer custos. A constituição de família, você tem que ter uma casa, tem que ter uma estrutura, que às vezes você não consegue. Não consegue porque você tem um mercado de trabalho que não lhe permite mais ter aquele padrão de vida que você tinha como expectativa. E aí você também tem o mercado das palestras, né? O mercado das palestras, o mercado dos cursos, apontando a saída individual. Eu coloco isso porque o caminho a ser percorrido não é sequer mais a defesa de uma reforma, não é sequer somente a defesa de uma reforma
de uma reforma universitária e uma reforma, inclusive, pedagógica, uma reforma pedagógica no interior da universidade. A defesa do SUS, tal como ele está, já não é suficiente. A defesa do SUS, tal como ele está hoje, na foto do momento, já não basta. O SUS, hoje, precisa ser estruturado com mais recursos. O SUS, hoje, ele não pode ter uma política de travamento de investimento. O papel do Estado é majoritariamente um papel de investimento em políticas do campo da Seguridade Social. O SUS deve não ter esse teto para poder que haja mais investimento. A Constituição de 88, ela coloca o sistema de saúde privado como complementar ao SUS. Com a atual política de estrangulamento financeiro, a gente vê um SUS hoje complementar ao setor privado. Aonde o setor privado não tem interesse em fazer investimentos, o SUS faz, e faz de maneira exemplar, como a gente pode citar a política de HIV/AIDS, Plano Nacional de Imunização, que é um sucesso, ou então até uma própria rede de urgência, que o SUS tem, quem salva vidas é o SUS. Mas aonde o setor privado não tem interesse, o SUS faz esse trabalho de excelência e passa a ter uma lógica plano de saúde residual para os mais pobres ou um plano complementar ao setor privado, onde o setor privado não tem interesse econômico. A defesa do SUS vai se dar não somente com a criatividade, com pouco dinheiro, mas a formação de novos mecanismos de gestão e novos investimentos públicos. Nós hoje temos uma cobertura nas grandes cidades em média de 30% de saúde bucal. Os municípios estão partindo para a lógica diante do garrote, porque tem um outro problema adicional a esse, que é a conformação do Sistema Único de Saúde. Nós temos o Sistema de Saúde de Base Municipal. O Sistema de Saúde de Base Municipal, ele atrai a agenda política eleitoral, que é a experiência que é uma experiência quase que única. A gente 10 minutos, Silvio. Tá, ok, estou terminando. Os outros sistemas de saúde de base, os outros sistemas de saúde com a lógica da universalidade, eles têm base em regiões de saúde ou em condados ou em províncias. Nós temos uma lógica de sistema de saúde baseado no município. A realidade dos municípios do Brasil é que, mais dos 5.570 municípios, a grande maioria, 90%, tem menos de 50 mil habitantes, não consegue ter uma rede, estão atrás de dinheiro novo do governo federal e atrás de brechas jurídicas para poder ofertar saúde, ofertar assistência à saúde para a população, e essa oferta de saúde à população se dando por meio daquilo que a lei permite. E aquilo que a lei permite é a contratação de organizações sociais. A defesa do SUS, tal como ele está hoje, já não é suficiente. É preciso radicalizar na implantação de um modelo de saúde que seja efetivamente universal. Eu vejo o SUS hoje numa bifurcação muito aguda, muito dramática. Ou ele vai partir exatamente para a lógica de um colchão social para os mais pobres, ou ele vai partir para a lógica de um sistema de saúde universal. E dentro da lógica e dentro da proposta de Estado mínimo, que o Paulo Guedes é um cachorro louco dessa proposta, é um radical dessa proposta, o SUS não cabe. E aí a gente viu há pouco tempo atrás a área econômica do governo querendo fazer a gestão ou ter planos e ideias para gestões da atenção básica no Brasil. A desculpa dada que a assistência, a equipe econômica ia ver formas de reformar posto de saúde, reformar, isso não é real. Isso não é real. A experiência que tivemos do Requalifica UBS já foi um exemplo de que isso é feito pelo setor público. A contratação do setor privado para fazer obra nunca foi proibida, a prestação não é em área fim, ou seja, você não tem que ter uma empresa pública para fazer um prédio. O Estado contrata uma empresa para fazer um prédio, para fazer reforma. Você não precisa disso.
A ideia que existia era como entregar a atenção básica para as operadoras de planos privados e como entregar a atenção básica para o setor que, ao mesmo tempo, estrangula as finanças públicas, ao mesmo tempo, esse setor oferece como possibilidade a contratação de mão de obra mais barata. Eu encerro por aqui e vamos deixar o assunto acontecer pelo chat, pelas dúvidas. Obrigado, Moacir. Eu te agradeço, Silvio. Eu te agradeço, bacana demais. Vou pedir a vocês aí que me ajudem, porque, literalmente, como se diz aqui no Ceará, está um enxame de perguntas. Tem perguntas aqui para todos os gostos e qualidades, que vocês tivessem me ajudassem para anotar que o HD aqui, apesar de ser grande, como todo bom cearense, mas ele está bastante lotado e está ficando já bastante usado também. Então, que vocês me ajudassem aí nas perguntas, tá? A primeira pergunta, direcionar para o Carlos Nery, anotar, depois vocês estão 10 minutos, que a gente tem aí mais 30 minutos só, para responder. Onde é que se encaixa a EBSER? Eu vou aqui rapidamente, né? Para o Silvio, quais as implicações dessas modalidades de gestão para as categorias profissionais, para o mercado? Para os três, governos de diferentes orientações usam isso. Qual é? Diferentes matizes ideológicas até. Então, qual é o futuro do SUS nesse rumo? Para o José, o Marcelo Pião pergunta, ele não entendeu como é que fica o concurso público. Nós não teremos o mesmo problema com os atuais modelos de terceirização, com esse tipo de fundação estatal? A Daniela pergunta também, como é feita a prestação de contas? Se queda a lei da informação, já que é uma empresa, abre aspas, privada. O Otacílio, meu camarada aqui do Piauí, pergunta como é que o José avalia o Previne-BR, né, e se tem reeleição para o Conselho Curador do FESF. O Marcelo Pinhão, uma pergunta aí que poderia servir para o Silvio e para o Néder, não vai ser a mesma porta aberta para ingresso de pessoas do serviço público, para os amigos, para os parceiros dos gestores? Não vai ter um certo apadrinhamento nisso? O Paulo Capel, direto amigo e orientador. Temos defendido os profissionais de SUS uma carreira. O Capel defende uma carreira única nacional, interfederativa e de base federal. Considera uma carreira de Estado, com essas características que ele citou, compatível com essa modalidade de gestão? Né? O Otacílio pergunta com a precarização prevista, com o fim das equipes de saúde da família. Eu acho que é mais uma provocação, viu, José? A FES vai mudar de nome, já que tenta extinguir a saúde da família, né? A Simoninha aqui, Simone Dutra Lucas, Simone de Minas Gerais, coloca a dificuldade que teve de contratar TSB, é apenas uma afirmação dela, dificuldade que teve de contratar TSB porque não existia esse cargo na prefeitura municipal, não existia esse cargo do governo e na prefeitura de Belo Horizonte. O Marcos Matos diz que tem 29 anos, elogia o debate. O Otacílio pede para a universidade se reinventar com essa formação que foi tão bem colocada do novo profissional que é necessário hoje para atuar na saúde e que ainda se forma e se pensa que existe uma prática que é vinculada a um consultório, uma cadeira, o indivíduo abre lá a bodeguinha, ou abre lojinha, como se diz aí em São Paulo do Árabe, né? Abre a lojinha ali. Tal. A Luísa Godoy, ela pergunta como é que fica o custo disso, se tem muita rotatividade, José, se contrata e demite, como é que é isso, né? A Camila julga que as próprias OS contribuem um pouco para esse aluguel da mão de obra da odontologia. A Cristiana Carvalho, minha direta amiga, faz uma consideração que o SUS absorve apenas 20% da mão de obra, 44% dos vínculos de dentistas na equipe de saúde da família são vínculos de contratos temporários, Silvio, né? Diz que a dificuldade a Sônia Chaves chama de dupla militância. A Cristina Carvalho volta a destacar os vínculos, que quando o setor privado cresceu 45% entre 2010 e 2020, no SUS o crescimento dos vínculos dentistas foi de apenas 14%. Né? Isso é um dado importante. O Otacílio diz que o SUS é complementar ao setor privado, hoje em dia, né?
A Luísa Godoy diz que o setor privado, onde o setor privado não tem interesse, se monta o serviço de excelência do SUS, concordando com a lógica, né? A Márcia diz que é uma inversão da oferta de formação, as privadas dominam e abrem curso praticamente todos os dias, né? Um agradecimento, Joaquim Couto, pelas exposições, a importância da seguridade brasileira, em especial a imensa despolitização do nosso curso. Então, são essas perguntas de uma forma geral, como nós estamos aí com são 11 horas e 58 minutos, passar para 10 minutos para cada um, que já seria o encerramento no limite dos 30 minutos. No máximo 10 minutos, que eu tenho que fazer algumas considerações finais, tá bom? Começamos por quem? Mesma sequência? Pode ser você, Carlos? Léder? Pode ser você? Pode ser, sim. Por favor. Está me ouvindo? Eu estou impressionado aí com a quantidade de questões e a variedade dos temas, preocupação das pessoas, o que mostra a importância do tema e a necessidade da gente manter esse debate depois, né? De fato, nós estamos vivendo um momento de repensar o Sistema Único de Saúde. Isso vale tanto para quem o defende como para aqueles que o atacam. Se nós considerarmos a quantidade de emendas constitucionais que vem sendo aprovada e a defesa que esses setores fazem de uma reforma constitucional, nós precisamos fazer o debate do SUS de uma forma mais ampla sobre qual é a visão de Estado, de reforma de Estado, qual é a visão que temos sobre a política macroeconômica e como que esses grandes grupos econômicos se apropriam do processo de definição das políticas públicas, inclusive se sobrepondo a presidentes, governadores, prefeitos, na medida em que eles vão se embrenhando de tal maneira na máquina administrativa que aparentemente eles podem até prescindir de quem vai ser eleito numa próxima eleição, tal os vínculos que eles estabelecem em relação aos fundos públicos. Então, um debate que a gente precisaria fazer é como viabilizar o uso adequado desses fundos públicos e na relação que se estabelece com o setor privado filantrópico, sobretudo, mas também com esses grupos, como garantir ambientes democráticos de negócios, porque os pequenos e os médios cada vez têm menos chance de acessar o fundo público, uma vez que esses grandes grupos econômicos estão ditando as regras, mudando as leis e restringindo o papel do Estado e, particularmente, daqueles que atuam dentro da lógica da Seguridade Social. O Silvio colocou bem isso e acho que esse é um aspecto que a gente tem que levar em consideração. Lá atrás, o Eduardo Jorge, o Roberto Gouveia, quando exerceram o mandato de deputado federal, pautaram a discussão da Lei de Responsabilidade Social como alternativa à Lei de Responsabilidade Fiscal, mostrando que um segmento, como é o área da saúde, que 70% do que se gasta é gasto em recursos humanos, não é razoável você ter as mesmas amarras que são mantidas para outras áreas e diferentes políticas públicas. Entretanto, a discussão da Lei de Responsabilidade Social não prosperou. E agora, com essa decisão do secretário, acaba fazendo com que haja o cômputo desses gastos também por parte das organizações sociais e essas entidades de cunho privado. Então, me parece muito interessante essa experiência das fundações estatais, a amplitude que elas ganharam na Bahia. Fiquei surpreso com o relato do José Santana em relação a quantos estados hoje, e vejam que aonde elas estão mais fragilizadas, como é o caso de São Paulo, é exatamente aonde as OS se apropriaram do território, dos fundos públicos. No estado de São Paulo, as OS ficam com algo em torno de 6 bilhões de reais por ano, dá um orçamento da Secretaria de Estado da Saúde a cada 4 anos, e sem contar os gastos com terceirizações
de outras naturezas. Portanto, nós precisamos discutir como rever esse marco legal no sentido de afirmar o caráter público da gestão e como resgatarmos a lógica da gestão privada com caráter complementar, dando ênfase ao setor filantrópico. Um outro movimento que a gente tem observado, infelizmente, é que ao lado das grandes OSs vinculadas a hospitais famosos e universidades, há uma quantidade enorme de santas casas do interior que vêm sendo qualificadas como organizações sociais. Então, elas abandonam a lógica do setor filantrópico tal e qual e passam a operar dentro da lógica da OS, e a Operação Raio-X, que levou à prisão vários dirigentes, acaba mostrando que isso gera um movimento em municípios de criação de organizações sociais que fogem totalmente do discurso de que haveria uma expertise e uma responsabilidade para com o SUS. E as maiores lavam as mãos dizendo que nós não somos iguais a elas. E há pessoas que defendem essas organizações sociais, inclusive agora no processo eleitoral. Daí porque nós precisamos saber quem defende a gestão pública, o SUS, a Seguridade Social, e quem se propõe a abrir caminho para esse tipo de malversação de recursos na área da saúde. A ênfase na questão da formação dos trabalhadores está diretamente relacionada a qual é o sistema e qual é o modelo que nós queremos fortalecer. Não se trata de formar trabalhadores abstratamente. Nesse sentido, o que foi feito no CEFOR, Centro de Formação dos Trabalhadores da Saúde, na gestão da ex-prefeita Luísa Erondina, a tentativa que se fez de mantê-lo os governos seguintes e a experiência de outros municípios e estados é muito importante, porque nós precisamos que os trabalhadores, independente do seu vínculo contratual, entendam qual é a proposta do Sistema Único de Saúde, respeitem as suas diretrizes, os seus princípios e as normas e leis infraconstitucionais. Mas nós estamos numa situação de ataque ao Sistema Único de Saúde. É preciso reconhecer que já estamos num desfinanciamento intencional do Sistema Único de Saúde e uma apropriação cada vez menos democrática dos fundos públicos em benefício de um capitalismo sem risco. Nesse sentido, nós precisamos mudar os mecanismos de controle. E, para isso, é preciso que quem venha a ser eleito ou eleita tenha vontade política de resgatar a proposta do SUS, contando com a participação dos trabalhadores de diferentes setores, como é o caso de vocês que atuam na área de saúde bucal, e também da população organizada nos conselhos e em movimentos autônomos. Eu penso que essa pergunta feita pelo Paulo Capel, em relação a uma carreira nacional do Sistema Único de Saúde, ela é bastante apropriada, e toda vez que se discute isso, há quem contraponha essa ideia o fato de que nós não temos um sistema unificado, único, como gostaríamos. Mas nada impede que nós tenhamos diretrizes gerais de uma carreira em âmbito nacional que possa ser adequada à realidade dos estados e dos municípios, se não for possível termos uma única carreira, como me parece o Paulo defende. Vem fazendo vários estudos, entretanto, esse debate não aparece. Não aparece agora, durante a campanha eleitoral, nenhuma discussão séria, aprofundada sobre a pandemia, sobre a quantidade absurda de infectados e mortos que poderia ter sido perfeitamente evitada, fosse outra a estratégia. Sequer houve um plano de contenção e de enfrentamento da pandemia pela Covid-19 em âmbito nacional, e em âmbito nacional e estadual nós vimos vários estados se subordinando a interesses econômicos em detrimento
daquilo que nós aprendemos na vigilância epidemiológica, nas ações de vigilância em saúde, e, sobretudo, o papel que a atenção básica, a atenção primária à saúde, poderia ter cumprido num outro tipo de estratégia. Optou-se pelos hospitais de campanha, pela incorporação de tecnologia, pelos contratos sem licitação, pelo desvio de finalidade, e isso não aparece com a força que deveria no debate eleitoral. Mas nós precisamos trazer à luz essa discussão e mostrar que, mesmo pós-eleição, nós continuaremos organizados de maneira a resgatar esses princípios, a proposta do SUS, e recuperar o papel da gestão pública que defendemos nas suas várias modalidades. Queria agradecer o convite e elogiar a iniciativa das entidades todas que se organizaram para viabilizar o Enatesp. Muito obrigado, Carlos Neller. Nós que agradecemos sua participação, disponibilidade do seu tempo. Muito obrigado mesmo. Sempre na luta. Por favor, o próximo, José. Bom, são muitas perguntas, né? Deixa eu deixar qual é o futuro do SUS para a última, porque essa aqui é uma que dava uma outra mesa, né? Mas vou deixar essa aqui para o final, vou para as mais objetivas aqui, ó. Como é o concurso público? Como é que fica o concurso público? Na verdade, a FES, o modelo de fundação, a gente faz concurso público, tá? Só que a diferença do nosso concurso é que, na verdade, você não vira servidor público, você vira empregado público, né? Então, não é a estabilidade, é a segurança do emprego. O regime é seletista, mas é concurso público, tá? Se olhar lá na Constituição, a definição de concurso público, o modelo das fundações, ela se encaixa perfeitamente no processo de concurso público. A gente também faz a seleção simplificada, tá? Quando é necessário. Esse aí não é o concurso público, esse é contrato temporário, a gente tenta evitar, mas às vezes é preciso ser feito, né, quando está entre um concurso e outro. Em relação à prestação de contas, como eu disse, ela é feita anualmente, né, mensalmente para o Tribunal de Contas dos Municípios, Ministério Público, anualmente para todos os municípios instituidores da FES, para o Tribunal de Contas dos Municípios, para o Ministério Público e para o Conselho Estadual de Saúde. Tá? Então, a prestação de contas é bem robusta, tanto das ações e foram realizadas, quanto do fluxo de caixa e dos contratos e a forma de execução dos recursos da FES. A fundação também está toda de acordo com, em conformidade com a Lei de Acesso à Informação. Né? Se quiserem acessar o nosso site, nosso site de transparência, www.fssus.ba.gov.br/transparência. Lá vocês vão ver todos os contratos de licitação, todos os empregados da fundação, os valores remuneratórios, os orçamentos ano a ano, a nossa plano estratégico, os projetos, ações. Aí peço que dêem uma olhadinha no site, está bem interessante. Em relação ao Conselho Curador, tá? Então, o Conselho Curador, como eu disse, ele tem indicação de diversos segmentos, né? Pelo estatuto, cada conselheiro ele pode ser, ele é indicado para um mandato de 3 anos, podendo ter mais 2 reconduções, tá? Mas na prática o que acontece é que esses conselheiros eles mudam o dos municípios de acordo com as eleições municipais, os do estado de acordo com as eleições estaduais, né? Geralmente muda a gestão estadual, seja o mesmo partido ou outro partido, quando tem aquela reconfiguração no governo. O governador, o secretário de saúde indicam outros conselheiros, o município é a mesma coisa, o Conselho Estadual de Saúde é idem, né? Quando tem mudança na conformação do Conselho Estadual, eles mudam os conselheiros da FES. Os trabalhadores de carreira eles são eleitos a cada 3 anos, né, por votação direta, como já disse, e as universidades, o Fórum de Reitores indica. Né? Então, aí não é submetido à eleição, mas também não fica sempre o mesmo conselheiro, tem uma rotatividade. O interessante é que essa rotatividade não é toda ao mesmo tempo. O conselho ele não se renova ao mesmo tempo, então permite que não seja uma coisa brusca. Entre conselheiros novos, os demais permanecem, né, porque esses processos eleitorais eles não ocorrem no mesmo momento. Em relação ao Previne BR, olha só, quando a gente vai ler no discurso, né, no que está lá escrito, é difícil dizer que você é contra você conseguir condicionar o financiamento ao cadastramento dos usuários nas equipes, a gestão por resultado, a questão da definição de ações estratégicas. O problema é como é que isso foi feito. Na prática, o que é que se queria com o Previne BR?
na prática, se queria reduzir o financiamento da atenção básica. Porque se eles quisessem ampliar e melhorar essa condição, partia-se do que estava, os municípios já estão ganhando isso, é daqui para cima. O que vocês cadastrarem é mais de usuário, melhorar o indicador, vocês vão somar, mas não foi o que foi feito. Né? O que foi feito foi o seguinte, vocês tinham um recebimento que era um PAB fixo, que era per capita, de acordo com o levantamento do censo, do IBGE, e você tinha um PAB variável, que é de acordo com os serviços implantados. Agora vai virar tudo de acordo com o que você cadastra de usuário. E então os municípios eles tiveram que e estão tendo, né, que fazer esse esforço de cadastramento e de um modo geral esse recurso para a atenção primária está caindo. Então eu entendo que foi feita uma política com um determinado discurso, mas que na prática, pelo menos ao meu ver, o objetivo era reduzir o que era repassado para os municípios para o financiamento da atenção primária. Em relação à rotatividade da fundação, existe rotatividade, né? Depende da categoria. Uma categoria médica tem rotatividade um pouco maior, os outros profissionais, de um modo geral, a rotatividade é baixa, né? O profissional que entra na carreira da FES, ele tende a permanecer, né? A gente tem essa dificuldade de rotatividade do médico porque é um mercado de trabalho muito mais aquecido, né? E a atenção primária, a atenção básica não é, de um modo geral, o destino final do médico, não é aquilo que ele quer. A gente tem muito pouco especialista ainda em medicina de família e comunidade formado, né? Então a rotatividade da categoria médica é um pouco mais alta, mas as dos demais profissionais de saúde é mais baixa, né? A gente tem um índice de fixação bastante razoável. E, por fim, espero não ter esquecido de uma pergunta, mas qual o futuro do SUS? Assim, eu entendo que o futuro do SUS ele está muito atrelado ao futuro da nossa sociedade. A gente vive um contexto de redução de direitos sociais, né? De desemprego estrutural crescente. Esse processo de desemprego está agudo agora por conta de uma política neoliberal irresponsável, né? Construção de exército de reserva, tudo isso. Mas, se a gente olhar no longo prazo, independente do tipo de matiz ideológico, né, do governo que entre, a tendência é um aumento estrutural do desemprego em todos os locais do mundo. Né? Assim, as tecnologias que a gente vem desenvolvendo, elas estão cada vez mais diminuindo a necessidade da força de trabalho humana. Né? E se a gente, ao invés de trabalhar isso, refazendo uma redução da jornada de trabalho, fazendo uma promovendo melhoria da qualidade de vida das pessoas, o que a gente produz? A gente produz aumento da exploração, seja com aumento da carga horária de trabalho, desregulamentação, né, dos direitos trabalhistas, pejotização. Então, por um lado, uma superexploração e, de outro lado, um crescimento do desemprego estrutural. Então, onde é que está o SUS aí? O SUS aí está dentro das políticas públicas e é das mais importantes para garantir o bem-estar social. Então, se a gente consegue direcionar a construção para uma sociedade que valoriza a pessoa, valoriza o ser humano, valoriza o bem-estar das pessoas, né, da vida em sociedade, a gente vai caminhar para uma sociedade que constrói um SUS forte, constrói uma rede de educação forte, constrói políticas de lazer, de habitação, de mobilidade urbana que consigam proporcionar ao cidadão uma boa qualidade de vida, né? Independente se a gente está precisando ou não construir um programa de renda mínima, né, para a população que eventualmente, de fato, vai ficar desempregada. Mas se a gente continua caminhando para uma sociedade que não valoriza as pessoas, né, que não valoriza a qualidade de vida, que não valoriza a vida em si, a gente vai ter um SUS cada vez mais fraco, entregue aos interesses privados. Então, é esse dilema que a gente tem agora. O SUS agora ele venceu uma batalha nessa pandemia. Eu entendo que ele sai com a imagem fortalecida diante da sociedade, né? A sociedade viu a importância de ter um sistema público de saúde que coordenou todas as ações da pandemia e que deu acesso às pessoas a serviços de saúde quando elas precisaram. E eu acho que a gente tem que conseguir usar isso agora, que está bem vivo na mente das pessoas, para fazer essa discussão. Qual é o futuro do SUS, qual a importância do SUS para a sociedade. E aí, com isso, eu me despeço de vocês, agradeço muito o convite, agradeço a Nédia, agradeço a Silvia, a Moacir. Eu acho que as nossas falas foram complementares, né? Eu acho que foi bem interessante o momento. Espero que tenha contribuído aí para o debate e para a avaliação de vocês nesse processo eleitoral, mas também para frente, né? Para
para o processo de construção da sociedade, fortalecimento do SUS. É isso, um abraço. Mais uma vez, obrigado. Muito obrigado, José. Contribuiu demais. Passar para o Silvio. Silvio, por favor, até 10 minutos. Tá, eu prometo não passar do tempo. Então, tem algumas perguntas aqui que eu vou tentar ser bem objetivo. O Capel, queria mandar um forte, caloroso e fraterno abraço para ele. O Capel fala da importância da carreira de Estado. Eu queria frisar não a importância, mas a necessidade da carreira de Estado. A carreira de Estado, e é importante explicar para as pessoas o que seria, a oposição à carreira de Estado é a crença que o mercado vai regular a necessidade da oferta de saúde. Ou seja, se a gente entende que o mercado o mercado só age sobre regiões de interesse econômico, a gente está afirmando a existência de vazios sanitários no Brasil, onde não há interesse do mercado. E isso não se dá no interior do Nordeste, isso não se dá no interior do Norte apenas. Isso se dá dentro da cidade de São Paulo. Isso se dá dentro do Distrito Federal, que são as maiores rendas per capita do país. Isso se dá no interior das comunidades pobres do Rio de Janeiro. A carreira de Estado, ela é a contratação de servidores, a contratação de servidores públicos pelo Estado, pelo poder público, e o provimento profissional desses profissionais aonde há interesse social e vazios sanitários. Então, a carreira de Estado, ela é algo fundamental. Hoje, repito, há um estrangulamento de todas as prefeituras todas estão estranguladas do ponto de vista fiscal, metade das prefeituras no Brasil está picando salário, essas prefeituras não têm capacidade de investimento em saúde, e nós continuamos com os buracos e vazios assistenciais. Entendo que ela deve se dar no interior de uma grande mudança no sistema de saúde, que eu vou abordar na última pergunta ali, vou fazer como o José fez, deixar para a última pergunta para onde vai o SUS. A questão da formação profissional, eu acho que é uma questão urgente, né? A gente está formando profissionais microespecialistas, ou seja, eu não sou mais especialista em implante, eu sou especialista em implante do dente 21, eu sou especialista em canal do dente 36. A gente foi tão para a radicalização do modelo de microespecialidades que, se você colocar hoje numa mesa de bar ou numa roda de conversa um implantodontista e um odontopediatra, eles falam sobre tudo, menos sobre odonto. Assim como, se você botar numa mesa um ortopedista e um oftalmologista, eles falam sobre qualquer coisa, menos medicina. Eles foram para lugares tão distantes dentro das suas profissões que eles não têm mais pontos de coincidência profissional. Isso, vale lembrar, que é a universidade que forma esse sujeito para ir para o interior do SUS e reproduzir práticas que não são compatíveis com o sistema de saúde, onde é necessário, por exemplo, fazer gestão da clínica. Fazer gestão da clínica, discutir acesso, o dentista não sabe, mas ele sabe, muitas das vezes, como fazer um orçamento. Ele foi formado com esse olhar, o olhar do dentista do setor privado. No interior das universidades, dos departamentos, até para isolar as disciplinas de interação comunitária, de saúde, de odontologia social, porque passam a ser ali, como não há uma política como, por exemplo, na Inglaterra, quando se constitui as bases do NHS, 80% dos médicos na Inglaterra são GPs, 80% dos médicos na Inglaterra são médicos generalistas, porque o sistema de saúde da Inglaterra precisa da formação desses profissionais. Aqui, a gente construiu o SUS, a gente construiu as bases do SUS, mas a formação profissional continua se dando ainda no modelo da microespecialidade, como até hoje. Sem contar que o Estado não regula as vagas, né? Ou seja, por que em Rio e São Paulo é onde mais tem formação profissional, e nesse lugar de mais
formação profissional, ainda existem vazios assistenciais. Então, a mudança, não só a mudança, mas o olhar sobre a formação profissional, ela é central. E tem uma outra questão colocada, que é a questão da precariedade e vínculos do profissional. É muito comum a gente, quando lê as mídias corporativas, quando a gente lê a grande imprensa. Só um detalhe aqui, eu lembro, o José, a gente quase se encontrou no Ministério da Saúde, o José deve se lembrar do que foi a luta na área médica para se discutir o cadastro único de especialidades. O cadastro único de especialidades, o que gerou a revolta no Mais Médicos, não foi só a contratação de médicos cubanos, né? Foi também a regulamentação das vagas de residência médica pelo Estado e unificação de um cadastro. Por quê? A gente está dizendo do papel central do Estado pular as vagas e ofertar as vagas que mais precisam. Bom, só para concluir, aí eu queria falar sobre a questão da precariedade e vínculo. A gente vê muito de maneira corriqueira na velha forma de trabalho, aquela velha forma de emprego, não cabe mais uma sociedade moderna. É bom a gente falar que a velha forma de emprego é 13º salário, é 30 dias de férias, é pagamento de fundo de garantia. Essas velhas formas não cabem mais. A nova forma que cabe é o quê? É o cara montado numa motoca, ganhando R$5 para fazer uma corrida para entregar sanduíche, e a moto é dele, a gasolina é dele, o risco é dele, a previdência é dele, e ele que se vire. A gente está dizendo que o mercado da saúde caminha pelo mesmo sentido, né? O dentista, o risco todo é dele, e ele não é mais um explorado. Ele é agora chamado de empreendedor, né? Esse empreendedorismo dentro do mercado da saúde levou o quê? Levou um rebaixamento total das condições de salário e das condições de trabalho. E vou finalizar respondendo a pergunta: para onde vai o SUS? Olha, o SUS vai para onde a gente quiser. O SUS é para onde a gente quiser, né? É como se me perguntassem há 2 meses atrás, ou 3 meses atrás, para onde foi o golpe na Bolívia? Para onde iria, né? Foi aonde o povo quis. Não há, e aí, usando um português mais claro ainda, não há possibilidade de emendar o SUS, de aperfeiçoar o SUS, num governo como o governo Bolsonaro. Isso a gente não pode ter pudor de falar isso. A gente tem um ministro do Meio Ambiente que odeia o meio ambiente, a gente tem uma ministra dos Direitos Humanos que é contra os direitos humanos, a gente tem um ministro da Saúde especializado em logística, o general Pazuello, que não sabia que o Nordeste ficava no hemisfério sul, achou que o Nordeste ficava no hemisfério norte. Não há possível remendo dentro de um governo que quer entregar todo o setor da saúde para o setor privado. É mais econômico mudar o presidente do que tentar aperfeiçoar o modelo. O SUS vai caminhar para onde a gente quiser. Nós vivemos hoje quase o governo não tem oposição, é quase um estado de letargia. As eleições, que são também algo importante, vamos discutir agora os prefeitos, os vereadores, vamos discutir a cidade. Fogo de artifício, olha e fala assim: nossa, que lindo. Aí passa uns 2, 3 minutos, acabou. E nisso, a gente está vivendo o período eleitoral agora, estamos discutindo a cidade. No meio de um processo eleitoral, tentou entregar toda a atenção básica para o setor privado, então o SUS vai para onde a gente quiser. Agora, o destino do SUS está nas nossas mãos. Muitas das vezes eu vejo os colegas e falo como sindicalista, e ficando a população pela sua letargia. O povo não faz nada, o povo não vai para a rua, o povo é alienado. Olha, a gente cobrar das camadas mais despolitizadas e mais fragmentadas da sociedade uma postura que nós não estamos tendo. Nós que somos as camadas mais politizadas,
participando de movimentos, congressos, participando de sindicatos, de associações. Se nós não fazemos nada, com que condições vamos cobrar da população que está aí entregando currículo dentro, em porta de fábrica, entregando currículo para clínicas privadas de saúde? Como é que a gente vai cobrar desses setores fragmentados e despolitizados uma postura que nós não temos tido? Então, o recado é claro: o SUS vai para onde a gente quiser. E o melhor caminho para se levar o SUS é por fora Bolsonaro. Obrigado, Moacir. 10 minutos e ponto. Muito obrigado. Agradecer novamente aqui o José, o Silvio, Carlos Neder. Pois não? Rapidamente, só para me desculpar aqui, eu estava no computador e no celular, só que o áudio estava no celular e a imagem no computador. Aí Dora acabou de me avisar que eu não apareci. Então, pessoal, não, mas estava tranquilo. Vocês viram minha imagem. Não foi excesso de timidez, não, viu? Obrigado, Tá bom, meu amigo, velho. Obrigado. Já passou do meio-dia, são 12h28, nós estamos 12h30. Aos que nos assistem ainda, vamos ter um filmezinho do nosso patrocinador. E lembrando que a mesa 3, que trata de desfinanciamento do SUS, consequências para a saúde bucal, terá como moderadora a Thaís Rossi, que iniciará às 13h30. Às 13h30, daqui a 1 hora. Então, novamente agradecer a todos, agradecer a Dona Alice, a organização do Enatespo, e as perguntas que não foram abordadas, a Brasbuco fará um esforço para responder pelas mídias sociais. Um abraço, mais uma vez, agradecimento e bom dia a todos. Boa tarde a todos. Um abraço, boa tarde a todos. Tchau, gente. Muito obrigada. Maravilhosa mesa. Obrigadão. Ja. Eles estão vendo o filme aqui. Obrigada por vocês terem visto a propaganda. Beijo. Nosso patrocinador é muito legal.